Que Deus abençoe a todos grandemente. Estamos aqui para mais uma meditação. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 17, nós encontramos o caso de um rapaz endemoniado. Ele tinha um espírito mudo. Esse espírito o lançava no chão. Ele espumava pela boca, rilhava os dentes. Esse espírito o lançava nas águas e outras vezes o lançava no fogo. A intenção do diabo era matá-lo ou afogado ou queimado. E o pai desse rapaz, desesperado, vai até os discípulos de Jesus pedir ajuda. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio. O pai vai até Jesus e diz para Jesus: levei o meu filho aos teus discípulos, eles nada puderam fazer. E Jesus liberta o rapaz. O rapaz torna-se então são, salvo, curado, livre daquele mal, completamente livre daqueles demônios. O que nos chama a atenção aqui é o pedido do pai, não em relação à libertação do filho, mas esse pai faz um pedido em relação à sua fé. Ele chega para Jesus e faz esse pedido: ajuda-me na minha falta de fé. Nós encontramos na Bíblia RA, Revista e Atualizada Ferreira da Almeida. Então ele diz: ajuda-me na minha falta de fé. Então ele foi humilde para chegar a Jesus e pedir ajuda primeiro para a sua falta de fé. Ele sentiu que faltava-lhe a fé. A fé desse homem não estava bem. A fé desse pai, ela estava tomada por um desespero. A fé desse pai estava tomada por uma aflição. Então a fé dele estava enfraquecida, ou quem sabe, talvez, ele até mesmo diz: falta-me a fé, mas ele foi sincero, humilde e pediu para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Você que me assiste agora, como está a sua fé? Esse pedido do pai desesperado, será que também não é o seu pedido hoje? Ajuda-me, Senhor, na minha fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Porque, deixa-me dizer uma coisa, os problemas não podem nos tirar a fé. Não é pandemia, não é essa situação, não é crise, não é problemas, não é situação difícil que vai mexer com aqueles que têm uma fé viva nesse Deus vivo e poderoso. Você não pode perder sua fé, você não pode enfraquecer-se na fé, você não pode se desanimar na fé. Seja o problema qual for, seja a situação qual for, enfrente o que estiver a enfrentar, você precisa de uma fé rija, você precisa de uma fé fortalecida, você precisa de uma fé bem alimentada. Talvez você me pergunte: mas como é que eu vou alimentar a minha fé? A palavra de Deus, a leitura diária, não apenas ler, meditar, refletir, praticar a palavra de Deus, isso ajuda a alimentar a fé. Orar, buscar a Deus em oração, vir na igreja. Você pode vir na igreja, a igreja está aberta. Ah, mas há restrições? Sim, há restrições, como sempre houve nesses últimos 2 meses, álcool gel nas mãos, é obrigatório o uso de máscaras, muito bem. Mas a igreja está aqui, o altar está aqui para você vir, fazer a sua oração e fortalecer a sua fé. Muito em breve vamos estar a realizar cultos, reuniões outra vez, mas você, aonde quer que esteja, fortaleça a sua fé. Você pode participar dos cultos online, você pode participar sim pela internet, pelo site oficial da Igreja Universal aqui em Portugal, o Santo Culto em seu lar, domingo, transmitido pela Record Europa, pelas redes sociais e pelos canais também de rádio. Sim, é muito bom online participar do culto, é muito bom, mas não se acomode com isso. Não se acomode apenas em assistir reuniões em casa. Venha para a igreja, venha passar pelo altar, venha fazer oração diante do trono da graça de Deus, vem fortalecer sua fé.
não se desanime. O pedido desse pai, ajuda-me na minha falta de fé, é o pedido de muita gente. E quem sabe, talvez seja o seu pedido também, ajuda-me na minha falta de fé. Uma vez, os discípulos estavam sentados com o Senhor Jesus, e eles fizeram um pedido a Jesus também, relacionado à fé. Vou mostrar para você nesse versículo aqui. Os apóstolos de Jesus disseram, aumenta-nos a fé. E nós sabemos que Jesus depois explicou para eles que não importa o tamanho da fé, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, e dizer para o monte, levanta-te, ergue-te daqui, lança-te no mar. Se não duvidares, isso assim será. Tudo bem, nós sabemos desse ensinamento de Jesus, mas eles pediram, aumenta-nos a fé. É o pedido de muita gente também. Não precisa aumentar a fé que você tem, ela é do tamanho ideal para vencer os problemas. Ela só precisa ser fortalecida, renovada, ela só precisa ser feita uma chama acesa que não se apaga. Nesse momento, eu peço, por favor, que você avalie a sua fé. Olhe para dentro de si, pare um pouco e avalie a fé, analise a fé que você tem agora. Como é que está a sua fé? Abalada por causa de uma situação difícil que aconteceu? Abalada por causa de uma má notícia que recebeu? Você perdeu a estrutura da sua fé por conta de algo que está acontecendo? Não pode acontecer isso. Não podemos perder a estrutura da fé, não podemos ter a fé abalada, nós temos que estar sempre firmes na fé. Sempre alimentando com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, buscando o Espírito Santo, sempre fortalecendo a fé. O apóstolo Paulo, ele considerava Timóteo um filho. Ele escrevia para Timóteo, orientando ele sobre a fé. E ele fala para Timóteo sobre o combate. Combater sempre. Ele diz assim para Timóteo, combate, mantendo fé e a boa consciência. Timóteo, continue a combater. Deus quer que eu e você também venhamos continuar a combater o mal, combater os problemas, combater os maus pensamentos, combater as más ideias, combater o pessimismo, combater o negativismo. Temos que combater a acomodação, o desânimo. Temos que combater o diabo, combater o mal todos os dias. O próprio apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A gente tem que combater todos os dias o mal. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, combate, Timóteo, mantenha-se na fé, mantendo a fé e a boa consciência. O que é boa consciência? É certeza de que está bem com Deus, de que não deve nada para ninguém. Consciência boa é aquela consciência pura. Eu não tenho que aceitar a acusação do diabo. A Bíblia diz, está escrito lá que o diabo é acusador. Ele acusa, ele aponta o dedo. Tu fizestes isso, tu pecastes naquilo, tu praticastes isso. Mas você já não pediu perdão disso? Já não se arrependeu? Já não pôs a cara no chão, no pó? Já se humilhou? Já se arrependeu? Já se batizou nas águas? A vida velha já não foi sepultada? Então não deixa o diabo te acusar de absolutamente nada. Mantenha-se na fé e mantenha-se com a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Naufragaram na fé. Sabe o que é naufragar? Uma embarcação, um barco, um navio, em alto mar, acaba por afundar. O nome disso é naufrágio. O barco naufragou, afundou. Tem gente que está naufragando na fé. Existem pessoas que a sua fé está no naufrágio. Ela está se afundando em problemas. Meu amigo,
Deixa eu chegar mais perto de você. Você não pode naufragar na fé. Eu não posso naufragar na fé. Nós não podemos naufragar na fé. Temos que manter a boa consciência, temos que combater sempre, continuar a combater, continuar na fé. Não seja como alguns que perderam a boa consciência e que naufragaram na fé. Seja como o apóstolo Paulo, como o próprio Timóteo, que se manteve na fé. Seja humilde para fazer o pedido que fez o pai daquele rapaz endemoniado. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Nunca é demais você pedir para Deus isso, humildemente. Ajuda-me na minha falta de fé. Faça como os apóstolos que chegaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Embora Jesus ensinou-os que não importa o tamanho da fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, se não houver dúvidas alguma, essa fé funciona. Como está a sua fé? Se a sua fé está abalada, se a sua fé está, sem estrutura, se a sua fé está enfraquecida, se a sua fé está enfraquecendo-se aos poucos, está na hora de você despertar, está na hora de você buscar mais a Deus e fortalecer a sua fé. Nós podemos alimentar o nosso corpo com pelo menos 3 refeições diárias. Há quem faça até mais. O pequeno almoço, o café da manhã, o almoço, um lanche à tarde, o jantar, são alimentos que fisicamente nos fazem bem, fortalece-nos fisicamente, mas há o outro alimento, que é o alimento para a alma, o alimento para o espírito, a oração diária, a leitura, meditação na palavra de Deus, o jejum, porque o jejum fisicamente é o enfraquecer físico para o fortalecer espiritual. Jesus 40 dias jejuou, então fisicamente ele estava debilitado, fisicamente enfraquecido, mas espiritualmente muito forte, tanto é que venceu a tentação do diabo em pleno deserto. Então o jejum, ele fortalece-nos espiritualmente, ajuda a fortalecer a fé. A oração constante, a busca ao Espírito Santo, a vinda à igreja, a oração no altar, tudo isso ajuda a fortalecer sua fé. Então você que me assiste agora, cuide da sua fé, fortaleça a sua fé, não deixa a sua fé ir para baixo, não deixa a sua fé não deixa a sua fé entrar em estado de coma, não deixa a sua fé estar em estado crítico. Sabe aquele aparelho de hospital, aquele gráfico, que ele oscila, indicando que aquele paciente está entre a vida e a morte? Se aquele gráfico parar de oscilar e ficar em linha reta e apitar, é sinal então de que aquela pessoa, ela morreu. A nossa fé não pode estar assim, a precisar de cuidados, ela tem que estar firme, forte, rija. Assim tem que ser a sua fé, a nossa fé. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos para todos e determino que a fé de todos seja agora renovada, seja fortalecida. O pedido daquele pai humilde foi: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. O pedido dos apóstolos: aumenta-nos a fé. Quando o apóstolo Paulo fala com Timóteo: combate, continua na fé, na boa consciência. Não faça como alguns que perderam a boa consciência e que naufragaram na fé. Meu Deus, que essa pessoa não venha nunca, jamais naufragar na fé, mas que ela continue firme e forte na sua fé. Meu Deus, eu peço por todos e por todos os seus familiares, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.